Então, prepara o teu coração. Quero convidar já o Orlândio. Ele vai ministrar a palavra, ele vai dar continuidade hoje, nessa quinta-feira, acerca desse ensino poderoso. Você tem recebido algo? Quinta-feira foi poderoso. Diga: hoje vai ser melhor. Diga com fé, diga: hoje vai ser melhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém. Seja guiado pelo Espírito. Amém. E traz conhecimento para libertar Amém. o povo. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz, tudo bem? Tá ouvindo bem aí? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade, como o pastor já falou, ao estudo sobre engano. E é coisa poderosa que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo. E nós precisamos da verdade para destruir todo o engano. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E para que nós venhamos dar continuidade, você que não esteve aqui na quinta-feira passada, nós falamos aqui sobre 3 tipos de coisas que nós possamos aprender para destruir o engano, que foi sobre sofisma, altivez e também pensamentos cativos à palavra do Senhor. Amém? Que nós venhamos nessa noite estar também com os nossos pensamentos cativos à palavra de Deus nessa noite. Amém? Vamos orar? Pai, nós rendemos graças a Ti por esse dia, Senhor, que o Senhor preparou para nós. E nós rendemos graças a Ti. E nós te pedimos em nome de Jesus, toma primazia, continua falando conosco de forma poderosa. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade para operar neste lugar. Do Teu jeito e da Tua forma, nós nos colocamos como instrumento diante de Ti nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para a segunda carta aos Coríntios, capítulo por número 4. Para a gente dar continuidade. Nós sabemos que sofisma foi o que Satanás usou ali desde o início da criação, para que pudesse desviar ali a verdade de Deus. E Adão e Eva, eles caem naquele engano. E nós sabemos que a altivez é o amor próprio, o orgulho. E também nós devemos estar cativos à palavra do Senhor e obedientes a sua palavra, e dessa forma nós iremos estar destruindo todo tipo de engano também. Amém? Vamos lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo por número 4, a partir do versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para que os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandeceste a luz, é quem resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Perceba que Paulo ele está instruindo aos coríntios e está dizendo para que o povo venha permanecer ali na verdade. E é interessante que ele vai deixar claro aqui, nem falsificando a palavra de Deus.
O que Paulo está dizendo aqui é que para o povo permanecer naquela palavra, no evangelho genuíno que havia chegado para aquela igreja. Então ele está dizendo, nem falsificando a palavra de Deus. Se ainda está encoberto, mas ainda está para aqueles que não crê, que ainda não chegou o entendimento. E ele deixa claro que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele está dizendo aqui que Satanás cegou o entendimento daqueles que não crê na palavra de Deus. E por isso que ele está dizendo que esse evangelho precisa ser ministrado, precisa ser pregado. E não ficar coberto, mas descoberto e ministrando para aqueles que ainda não chegou esta verdade. Ele deixa claro, mas não falsificando a palavra de Deus. Isso nos dá a entender também que Paulo deixa claro, ei, não vai esconder a verdade que está aqui no Evangelho. Você já percebeu que existem pessoas que vai levar a palavra de Deus para alguém que ainda não conheceu? Muitos já vão logo falando no inferno, colocando medo nas pessoas, e nós não devemos fazer dessa forma. Mas outros tentam amenizar e dizer que não é bem desse jeito, e tenta pregar para que venha ser um suavizando a palavra, para que as pessoas venham a receber. Mas nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo precisa ser pregado toda a verdade. Por isso que ele diz, não falsificando a palavra de Deus. Sem que havenha ali uma manobra, sem que havenha ali você ministrar a verdade de Deus de uma forma da sua própria maneira. Mas ele diz, mas nós pregamos Cristo Jesus. E quando ele diz que Satanás encobriu ali, cegou o entendimento, é porque você precisa entender que quando o apóstolo João diz que o mundo jaz do maligno, é que realmente todo o mundo aí fora, todos os incrédulos estão realmente sobre o poder do inimigo, do próprio Satanás. E ele cegou o entendimento, mas quando a verdade chega, vai resplandecer a luz. Através da minha e da sua vida, quando a verdade chega na nossa vida, que nós vamos transmiti-la, o próprio Espírito Santo é quem vai convencer as outras pessoas, mas através da nossa vida saindo a verdade. Então observe que aqui diz, Satanás é o Deus desse século, seu trabalho é enganar, ele cegou aqueles que não creem em Cristo. E você precisa entender que muitas vezes o amor ao dinheiro, ao poder, o amor aos prazeres, cega as pessoas para a luz do Evangelho de Cristo. Muitas vezes o que impede de a luz resplandecer é porque muitas vezes as pessoas estão apegadas às coisas lá fora. E quando as pessoas, e você precisa entender que o próprio Cristo, ele deixa claro, em Mateus capítulo 6, versículo de número 24, nos diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Esse Mamon aqui é um Deus do dinheiro. Então, uma das coisas que pode impedir muitas vezes de chegar à verdade a muitas pessoas é porque elas estão apegadas em algumas coisas que os prende da luz resplandecer. Mas você precisa entender que muitas vezes a verdade até chega, é semeado e as pessoas crêem na verdade do Evangelho, mas muitas vezes não se lança por inteiro, porque se aprisiona, se apega em determinadas coisas. Mas quando nós servimos a Deus, nós devemos servir por inteiro a Ele, e que nada pode nos prender de servir ao Senhor. E aquele que rejeita a Cristo e prefere as suas próprias ocupações, inconscientemente fizeram de Satanás o seu Deus. É aquilo que nós aprendemos na quinta-feira passada. Uma vez que a pessoa vive uma vida de altivez, de amor próprio, de orgulho, e quer viver a sua vida da sua própria maneira,
É isso que está dizendo. Inconscientemente fizeram de Satanás o seu Deus. Uma vez que as pessoas escolhem viver da sua própria forma, do seu próprio jeito, amando a sua própria vida, elas estão se enganando a si mesmas. É por isso que a verdade precisa ser ministrada, para que o engano venha cair por terra. E Satanás, ele tem muitas vezes, você precisa entender, que às vezes a luz já chegou, a palavra já chegou, alguém até já confessou a Cristo, mas muitas vezes as ocupações têm atrapalhado de servir a Deus. Mas nós sabemos que Cristo, ele diz, não tem como a gente servir a dois senhores. Há de amar um e odiar o outro. Menosprezar o próprio Deus. Então você precisa entender que muitas vezes Satanás, ele sempre vai agir dessa forma. A forma do engano, sofisma, trazer uma manobra, um desvio e dizer não é bem dessa forma. Segue desse jeito aqui. Mas nós aprendemos que é segundo a palavra. Então muitas vezes tem pessoas enganadas, mesmo dizendo ser de Deus. E nós precisamos entender a cada dia quem nós realmente estamos dando prioridade. Será que é realmente ao Senhor? Você já conheceu alguém que é apaixonado por trabalho? Eu já. Que a prioridade é o trabalho. Mas para todas as coisas nós temos tempo, irmãos. Basta tão somente a gente aprender a administrar. Não é que você vai vivenciar agora só para o Senhor. Nós temos sim os nossos afazeres. Não vai cair do céu não o suprimento. A gente tem que ir em busca. Mas nós precisamos entender que existe. Você percebeu que na viração do dia, desde o início da criação, na viração do dia, Deus ia lá e estava se comunicando com Adão e Eva. Isso nos mostra também para os dias de hoje a igreja. Nós temos os nossos afazeres, mas nós temos o nosso período, o nosso momento com o Senhor. Nós não vamos cair no engano. Amém? E vale nós lembrarmos, irmãos, que quando nós falamos que todos estão sobre o domínio de Satanás, não é toda a humanidade. Porque já existe a igreja de Cristo. Já existe eu e você que confessou a Cristo e que não estamos mais sobre o domínio dele. Quem está sobre o domínio de Satanás é o mundo lá fora. É os que não creem e aqueles que ainda não resplandeceu a luz, que ainda não chegou esta palavra. Mas através da minha e da tua vida vai chegar, amém? Então observe que nós éramos, a nossa alienação, a nossa dívida com Deus, chegou ao fim por meio da obra reconciliadora de Cristo. Você sabia que nós tínhamos uma dívida impagável? Cada um de nós. Quem já teve uma dívida alta aqui e não conseguiu pagar no dia? Um boleto? Eu já. Pense num negócio ruim. Mas a gente resolve e paga. Não é? Aí está tudo solucionado, né? Agora imagine uma dívida impagável. Muitas vezes tem gente que tem dívida e não faz questão, enrola e fica nisso, né? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós tínhamos uma dívida impagável, a qual o resultado era uma eternidade no inferno. Uma morte eterna. Mas por quê? Porque Satanás desviou a verdade. E Adão e Eva caíram ali em pecado. Mas você precisa entender que a própria palavra de Deus, Paulo, ele vai dizer em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estávamos destituídos, separados da glória de Deus. Por quê? Porque o homem caiu. E quando o homem cai, ele é separado de Deus. Mas o Senhor enviou Jesus Cristo. Vamos lá para Romanos 3, 22. Romanos capítulo por número 3, versículo 22 ao 28. Que nos diz assim: isto
é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no sangue, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Entenda que Jesus, ele pagou o preço dessa dívida. Uma dívida a qual nenhum de nós poderíamos pagar. Quando Adão e Eva é separado de Deus, ele diz: ei, no próprio início da criação, depois que o homem cai, ele diz: da semente da mulher sairá um que ferirá, pisará, esmagará a tua cabeça. Ele já está apontando para Cristo. Era como que Satanás dissesse: pronto, tudo que eu queria agora aconteceu. Mas Jesus diz: da semente da mulher. Através da própria mulher, da semente que é, quando Jesus vai nascer no ventre de Maria, ele iria surgir um, que iria esmagar. Quando diz esmagar é por quê? Porque Satanás ele tomou a autoridade de Adão e Eva. A autoridade do homem foi tirada e dada nas mãos de Satanás. E uma vez que Jesus vem à cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, ele rasgou o véu ali, ele pagou toda a nossa dívida. E quando ele paga essa dívida, todo aquele que confessa a Cristo, entenda, não por obras, mas por fé. Existe um engano aí fora que as pessoas dizem: para você alcançar a salvação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não! Já foi feito. Já foi feito. É mentira do diabo. Você já alcançou a salvação e ninguém tira isso de você. Vamos lá para a carta aos Colossenses, capítulo de número 2, para você entender melhor. Colossenses 2, versículo 14, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele está dizendo aqui: aquela dívida que nós tínhamos foi cravada ali na cruz. Nós éramos alienados. Quem já viu quando alguém vai comprar um veículo, uma moto, um carro, diz: rapaz, a primeira pergunta é: como é que está aí a situação? E outros dizem: não, está alienado. Outros dizem: está devendo isso e aquilo. Pois é, nós éramos alienados. Nós tínhamos uma dívida eterna, a qual Jesus ele pagou o preço. Há poucos dias eu fui comprar um negócio ali, no mercado, a mulher passou o cartão, e eu estava estudando, e eu achei algo poderoso naquilo ali, porque ela passou o cartão, tirou o comprovantezinho do cartão, aí tem um ferrinho assim, aí ela pegou o papelzinho e fez, tchum, como que diz, está pago. Aí eu olhei para aquilo ali e digo: foi assim que Jesus fez, pagou a minha dívida, cravou na cruz, e ninguém pode tirar isso de mim e de você. Por quê? Porque é pela fé. É óbvio que nós vamos, uma vez que nós cremos em Cristo, nós vamos exercer a obra da fé, mas não mais para ser salvo, mas uma obra da fé, porque nós fomos alcançados. E nós vamos agora, qual é essa obra? Ministrar a palavra, alcançar as pessoas, saquear o inferno, irmãos. Porque muitas pessoas vivem enganadas. E quando a verdade chega, o engano cai por terra. Vai chegar pessoas que não vai querer.
Porque a verdade chegou de uma forma tão poderosa ali, que eles não querem, não aceitam aquilo ali. Ficam na mentira. Mas quando a verdade chega, o Espírito Santo está operando. Se não quer, amém. Ninguém vai enfiar a goela abaixo. Então entenda que a salvação é pela fé. Não é nada pelo que você pode fazer, já foi feito. E já foi pago toda a dívida que nós tínhamos, amém? Então quando nós confessamos a Cristo pela fé e cremos na sua obra, na reconciliação que ele fez do homem com Deus, a autoridade é devolvida para nós. Nós temos autoridade. Mas para que essa autoridade? Para exercer o ministério de Cristo, a continuação, porque ele diz, eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo Consolador, vocês não irão ficar sozinhos. E o Espírito Santo de Deus, a nossa natureza é a natureza de Cristo, não é mais uma natureza pecaminosa, não é mais a natureza adâmica, não é mais a natureza dos incrédulos lá fora. Nós temos a natureza de Cristo e uma autoridade. Sobre nós temos a autoridade de Deus. E Satanás, ele não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Não tem. Pode vir situações, mas você tem autoridade para repreender no nome de Jesus, porque é o nome que está acima de todo nome. É por isso que Paulo ele vai dizer, não pregamos sobre nós, mas Cristo Jesus. O Evangelho, a verdade é essa. Aí muitos podem até dizer, mas é crente. Você precisa entender que tem incrédulos lá fora que creem em Deus. É crente também porque crê, mas nós somos cristãos, nascidos de novo. Existe uma diferença. Aí muitos até dizem, mas crente. E aí começa a vir a memória, sabe quem é que Satanás lança logo? Aqueles que ainda não nasceram de novo. Aqueles que dizem ser e vivem uma vida de qualquer forma. Mas você precisa entender que cristão de verdade, o crente de verdade, é o que vive segundo a verdade. É o que nasceu de novo. Entenda que um certo homem da lei conhecia a lei de ponta a ponta, mas ele viu Jesus fazer os milagres, coisas poderosas. Mas ele era religioso. E a religião da época não estava crendo em Jesus, porque eles esperavam o Messias, que é o próprio Cristo. A promessa que Deus dá aqui no livro do Gênesis, que iria nascer de Maria. Mas entenda que eles queriam um Jesus do jeito deles. Altivez. Ele diz, vai vir um para reinar. Não pode ser esse aí que nasceu na manjedoura, dessa forma. Mas Jesus começou a fazer tudo o que estava escrito na palavra. Tudo que os profetas haviam anunciado, que iria vir o Messias, que ele iria pregar aos pobres, que ele iria fazer milagres e prodígios. E aquele religioso começou a observar e dizer, ei, o que esse homem está fazendo aí, está na lei? E ele vai se encontrar com Jesus à noite, com vergonha dos outros, da religião vê ele, e ele vai à noite escondido. E diz, não pode vir. Ele olha para Jesus e diz, isso que o Senhor faz não pode vir de outra coisa se não for de Deus. Sabe o que é que Jesus disse para aquele homem que conhecia a lei de ponta a ponta? Não se incomode, Nicodemos. Em outras palavras, Jesus diz, mas é necessário tu nascer de novo. Aleluia! E aí ele diz, mas como eu vou nascer de novo? Eu já velho, adulto, voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus olha, rapaz, tu é mestre. Perceba que ele era mestre, viu? Conhecia a palavra, irmãos. Tu é mestre da lei, não está entendendo isso? Por quê? Porque precisava do Espírito Santo, o qual já habita na minha e na tua vida. Aleluia! E aí Jesus diz, é necessário tu nascer de novo. Então você precisa entender que tem pessoas que até conhecem a palavra, mas muitas vezes não nasceu de novo. E nós precisamos estar atentos. Aqui nós vamos dar ouvidos, porque nós podemos, alguém nos deparar com alguém que até conhece a letra, mas não tem o Espírito. E nós precisamos estar atentos a tudo, para não cair no engano, porque Satanás está aí, a todo tempo enganando. A função dele é enganar. E Satanás tem os seus servos.
Os espíritos que saiu a terceira parte ali, que desceram junto, se tornaram demônios, que são servos deles, que está agindo em todo o tempo na vida dos incrédulos e tentando também enganar a nós. E nós precisamos estar atentos à verdade. Nós temos a autoridade de Deus, mas se nós não estivermos firmes na palavra, nós podemos cair no engano. É por isso que você está aqui nessa noite, para aprender mais da palavra do Senhor. Amém? E você precisa entender que Paulo diz, não trazendo um falso evangelho, mas a verdade, a base do evangelho, o motivo a qual eu e você está aqui, é Cristo. Não é outra coisa, é Cristo Jesus. Se ele não vai à cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, nada adiantaria nós estarmos aqui. Aquele homem era um religioso, mas ainda não tinha se encontrado com Cristo. E deixa eu lhe dizer uma verdade, tem gente que é religioso, existe espíritos de religiosidade, do que pode, do que não pode. E o próprio Jesus instruiu e diz, ei, vocês trazem o povo para vocês e estão tornando pior do que vocês. E vai ter ali o juízo para essas pessoas. Porque eles eram religiosos só da palavra, de fazer isso, faz aquilo, mas não cumpriam a verdade. E o verdadeiro cristão é aquele que vive na obediência da palavra de Deus. Amém? E nós vamos também aprender sobre os falsos ensinos. Porque existem falsos ensinos usando a própria palavra. Satanás usou a própria palavra para tentar Jesus. Tu é filho de Deus? Ele sabia, porque foi revelado. Quando João Batista batiza Jesus, desce ali, em forma de pombo ali, e a voz brada, esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Mas quando Jesus é impelido ali ao deserto, conduzido ali, quando Jesus teve fome, ele vai dizer, se tu é filho do homem, transforma essas pedras em pães. Vamos ver o que foi que ele disse? Mateus 4, Evangelho de Mateus capítulo por número 4. Não pense que ele usou outra coisa não, ele usou a própria palavra. Mateus capítulo 4, versículo 1 a seguir nos diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, Satanás, disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Entenda que a resposta de Jesus não foi debater se era ou se não era filho, porque você precisa entender que uma vez que você confessou a Cristo pela fé, a salvação é sua e acabou, e você não precisa provar nada para ninguém. Tu és filho de Deus? Irmãos, pode vir circunstância. Satanás veio no momento aqui a qual Jesus estava com fome. E ele vai vir em momentos a qual nós podemos estar precisando de algo. Mas o Senhor é o nosso pastor. E Ele sempre está conosco. Ele nunca nos abandonará. Nada tereis falta. Pode até faltar alguma coisa por um momento, mas Ele não será sua falta. Ele estará presente em todos os momentos. Tu és filho de Deus? Quantas e quantas pessoas querem debater e provar? Não. Você não vai provar nada para ninguém. Ele diz, nem só de pão vive o homem. A resposta de Jesus é através da própria palavra. Deuteronômio 8, verso 3. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Quem está falando aqui? Que está o quê? Estava na palavra. Ele usou a palavra, ele usou sabe o quê? Salmos capítulo 91, verso 11 e verso 12. Ele usou a palavra, botou Jesus num pináculo, entenda, poder ele tem. Lançou ele e diz, aí, pula daí.
Porque também está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma coisa. Entenda, isso aqui é uma manobra, um engano de achar que você pode, mas a resposta de Jesus sabe o que é? A palavra, Deuteronômio 6,16, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele estava dizendo, não é porque ele pode fazer isso, que eu irei fazer, porque eu não vou tentar o meu Deus. Entenda isso aqui, porque a palavra ela se completa. Eu falei isso aqui quinta-feira, e quem sabe você já ouviu, que o povo diz, Deus é mistério, mas o mistério já foi revelado, ele não esconde nada para os seus filhos. Então perceba que ele cita um, mas Jesus vem e responde, não tentarás o Senhor teu Deus. E quantos entendem que Jesus poderia transformar aquela pedra em pão? Quantos entendem que Jesus poderia pular e não acontecer nada? Mas ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque ele conheceu a palavra, ele foi 100% homem, 100% Deus. Quando ele nasce no ventre de Maria, ele foi aprender também a palavra. E nós vamos nos sobressair de qualquer tentação com a palavra. E você precisa entender que ser tentado não é pecado. Nós somos tentados sim, mas pecado é ceder à tentação, foi o que Eva fez. Adão e Eva cederam e caíram. Mas se nós permanecermos firmes na verdade, ele não vai prevalecer. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirá. É por isso que Jesus diz, não podemos servir a dois senhores. Ele diz, vai que eu te darei tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, tem gente servindo a Satanás conscientemente. Muitos inconscientes buscam ali o desejo de viver a sua altivez, as suas próprias vidas, os seus próprios desejos. Mas inconscientemente é o próprio Satanás que está por trás. Mas ele diz, somente ao Senhor adorarás a Ele e servirá. Então entenda que Jesus ele usa a palavra com os ensinos parecendo atraentes e bons e morais. É o que Satanás tem feito. Ele vai usar a palavra. Já se levantaram falsos mestres usando a palavra, mas aí as pessoas dizem, mas é a palavra, mas o descuidado você pode cair. Se você não for cuidadoso na palavra. Aqui poderia alguém dizer, rapaz, realmente está escrito. Porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. É por isso que a gente precisa ter a estratégia de Deus. Foi Deus que falou? Qual o espírito que está falando? É o de Deus? E nós precisamos estar cuidadosos, porque muitas pessoas descuidadas seguem um discurso suave, líderes que citam a Bíblia em seitas que os alienam e os levam à prática da imoralidade e ao engano. Não seja enganado pela aparência exterior. Não seja. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem pessoas, irmãos, pregando coisa errada e acarretada de pessoas acompanhando. Não vá pela aparência, não. Vê um templo grande, bonito, cheio de gente e diz, aí é verdade, que está cheio. Mas muitos cairão no engano. E nós precisamos analisar a palavra e você vai entender como é que eu vou identificar se é a verdade. Você vai entender se realmente o que eu estou falando aqui é a verdade. É por isso que você precisa abrir a sua Bíblia e observar se realmente está escrito dessa forma. Nossas impressões não são um indicador preciso de quem é ou não é um verdadeiro seguidor de Cristo. Alguém pode te impressionar por uma boa eloquência, por uma boa lábia. Tem incrédulos aí que derrubam até um avião com sua lábia.
E você precisa usar essa verdade e destruir todo o engano. Hoje um senhor de 80 e poucos anos, eu cheguei na casa dele para fazer uma cobrança. E ele quase sem conseguir andar para lá e para cá se arrastando. E ele disse, quando a gente está velho é só isso, né? Eu disse, muitas vezes é, e às vezes não. Porque a Bíblia diz que depois dos 70, 80, é enfado mesmo. Mas enfermidade não. Aí eu disse, ele disse, aqui a gente passa um tempo. Eu disse, aqui é só uma passagem, para a gente escolher para onde vai. Aí ele abriu a boca e disse, agora passa daqui, ninguém sabe para onde vai. Eu digo, epa, é por isso que o senhor ainda está aqui? E aquele homem se arrastando. E eu comecei a falar, o senhor escolhe com vida, depois não. O senhor já ouviu falar de Jesus? Ele ouvia assim. E eu comecei a pregar de Jesus e falar. E eu disse, é preciso confessá-lo para ir. Porque independente do dia que o senhor for, o senhor sabe para onde vai. E aquele homem confessou a Cristo. Mas ele foi pegar o dinheiro, que eu também fui para fazer minha cobrança. E ele foi se arrastando, e eu não me conformei com aquela forma. E demorou. E eu disse, agora nós vamos orar pela essa perna sua. E eu vi uma opressão maligna ali dentro daquela casa. Uma filha, ele chamou, não atendeu, comecei a repreender. Mas eu orei pelo aquele homem e ele confessou a Cristo. E a verdade chegou ali. E nós precisamos estar com a verdade, mas não guardada, coberta. Porque se a verdade estiver coberta, não vai ser descoberta para os incrédulos. E há um mês passado, uma mulher muito religiosa, eu falei sobre Jesus, mas ela disse, não, eu não quero. E nós não podemos fazer nada. Ela perguntou a quem que tinha dar a benção. O do céu, o da terra, como era. Uma confusão, irmãos. Engano. A verdade não havia chegado. Mas eu falei de Jesus. E ela falou da mesma forma. Você vai me vender e se eu morrer? Eu disse, se você morrer, você não me paga. Que morto não paga a conta. Eu disse, mas a senhora tem que escolher para onde a senhora vai. A senhora já sabe para onde vai? E eu falei o destino. Porque nós somos chamados para isso. Tudo existe um propósito na minha e na sua vida. Ela não quis, ela rejeitou, mas aquele homem quis. E nós estamos para isso nessa terra, cumprir o ministério de Jesus. Nós vamos alcançar muitas coisas, irmãos. Muita coisa aqui na terra. Usufruir do melhor mesmo. Deus não tem problema com dinheiro, não. O religioso tem. Se falar em dinheiro, misericórdia. Mas quando a gente é destravado e liberto em todas as áreas, tem gente que quando o pastor diz, agora vamos receber a oferta, misericórdia. Mas Deus vai nos libertar de todas as áreas. Porque o amor ao dinheiro agrada o próprio inimigo. E as coisas boas são para os filhos de Deus e não para os filhos das trevas. Então observe que ele não é por conta da impressão, uma boa falância, alguma coisa que você tem que se enganar, não, tem que olhar na palavra. Paulo era um homem cheio da palavra de Deus, cheio de revelações. Paulo nem sequer andou com Deus, mas ele teve tanta revelação, eu acho uma ousadia tão tremenda, que ele exortou quem andou com Jesus. Exortou o próprio Pedro. Então observe que eles não eram diferentes de nós. Se nós buscarmos, nós vamos encontrar. É uma fonte inesgotável. Vamos lá para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Para você entender sobre esses falsos apóstolos que têm se levantado, têm sido instrumentos de Satanás. Entenda, tem uns demônios aí, oprimindo as pessoas, colocando enfermidades, depressões e muitas coisas. Mas muitos estão se apoderando das pessoas para trazer engano, para fazer barbaridades. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11,
Versículo 13 a seguir nos diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Transfigurando-se em apóstolos. Você entende isso aqui? E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Vai ter um fim para esses homens aqui, mas nós precisamos estar atentos para não dar ouvidos a eles. Porque ele diz, se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. Se transfiguram em apóstolos de Cristo para pregar a mentira. Tem muita gente aí. E muitas vezes, irmãos, as pessoas se escarnecem quando se fala de dinheiro, sabe por quê? Porque tem muitos falsos mestres enricando com o dinheiro, sim. Tem. Porque as pessoas não procuram a verdade. Porque a palavra diz o que propôs no seu coração, mas os outros dizem, traga, faça isso que vai acontecer tal coisa. E muitos estão, sim, crescendo nisso aqui, mas a Bíblia deixa claro, nos quais será conforme as suas obras. As obras deles serão julgadas. Veja que eles vivem sobre o domínio de Satanás. E antes nós também vivíamos sobre o domínio dele, antes de chegar à luz. Efésios capítulo de número 2, carta aos Efésios capítulo 2, nos deixa claro. Efésios 2, verso 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo está dizendo que antes nós vivíamos iguaizinho a eles, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, que são os incrédulos, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Então entenda que os desejos da carne é o que o Satanás também usa para ter o domínio sobre as pessoas, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nós éramos juntos filhos da ira, mas a luz chegou. E nós não estamos mais sobre o domínio dele, mas sobre o domínio de Cristo. Verso 4 a seguir diz, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo que seu muito amor, nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você precisa entender que quando Ele diz que nós ressuscitamos junto com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, é a posição que o Senhor nos colocou hoje. Do lado de Jesus. Nós já estamos. Nós já não temos mais essa natureza pecaminosa. E Ele nos colocou à destra ali. Jesus está assentado no alto e sublime trono. E nós somos filhos agora. Porque quem está lá fora é criação de Deus. Mas filho é só aquele que confessa a Ele. Existem religiões e pessoas podem até te dizer, toda religião leva a Deus. E é verdade, leva. Qualquer religião vai chegar a Deus, mas lá no dia do juízo. E vão estar perante Deus para ser julgados e lançados no inferno. E logo após no lago de fogo e enxofre. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios que se rebelaram. Mas aquele que não crê vai junto. E toda religião, toda e qualquer religião, no final, porque toda língua
confessará e se dobrará. Até os que não creram aqui, vai ter que confessar lá, porque vai ver, e a verdade vai chegar. Mas louvado seja Deus, porque a verdade chegou em vida. Essas pessoas vão chegar ali como criaturas, mas você como um filho. E não será julgado, porque todo aquele que crê será salvo. Os que não crê serão condenados. É as nossas obras que serão julgadas. O que nós fizemos aqui, quando nós alcançamos essa verdade de Cristo, o que foi que a gente fez? Com qual intenção? Isso vai ser julgado. Com qual intenção o Orlando ministrou para aquele povo? Para se mostrar? Para ganhar alguma coisa? Porque uma vez que eu vim ministrar para ganhar dinheiro, ganhar alguma coisa, vai ser julgado também. E existem galardões lá no céu para ser recebido. Recompensas da parte de Deus. Então observe que pela graça sois salvos. E nós somos ressuscitados junto com eles, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para convosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então perceba que, como nós já falamos aqui, não é por obra, mas por fé em Cristo Jesus, do que ele já fez. Amém? Observe, Satanás é o príncipe das potestades do ar, que é o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, natureza pecaminosa ou adâmica, que é os que ainda não confessaram a Cristo. Hoje nós temos a natureza de Cristo. Muitos estão vivendo enganados, achando ter Deus, mas permanecem sendo filhos da desobediência. E muitos vão dizer, eu não confesso porque eu já tenho desde novinho. Há poucos dias eu estava orando por alguém e eu conversei com essa pessoa. E eu disse, como é que você está? E ele disse, rapaz, que bom que você está firme na fé, eu não estou bem. Eu tenho feito coisas boas, as obras. Tenho feito coisas boas. Ruim só tenho feito a mim mesmo, me destruindo. Eu disse, mas você precisa se levantar, bater essa poeira e seguir. Só depende de você. Porque isso é um engano do inimigo. Não é por obras, não é pelo que a gente faz para os outros. E ele disse, eu até me envergonho da situação que estou. Então entenda que é alguém que sabe, que precisa seguir um caminho, que já conhece esse caminho. Mas os cuidados do mundo, o desejo desse mundo, é o que tem sufocado das pessoas mergulharem em Cristo e seguir essa caminhada. Mas nós estamos aqui para orar, fortificar essas pessoas e trazer para cá. Amém, irmãos? Então veja, muitos estão vivendo enganados. Nos reconciliamos com Deus quando confessamos Jesus. Que carta aos Romanos diz que aquele que crê no coração e confessa com a boca, alcança a salvação. E esse engano precisa cair por terra, porque muitos, por não praticar o mal, ajuda as pessoas, acha que já estão com seu lugar garantido no céu. Você sabia que tem gente que diz, oxe, eu ajudo, eu não mato, eu não roubo, eu só cuido da minha vida, não falo da vida de ninguém. Irmãos, é um engano de Satanás. Amém por isso, por não fazer o mal, um bom caráter. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, e eu falei para esse meu amigo, tem muita gente boa, fazendo muita coisa boa, muita gente generosa, mergulhados no inferno. Mergulhados. E se nós... Isso é um caráter, irmão. Tem gente que tem um bom caráter. Não tem desejo nas coisas dos outros. E às vezes o caráter é tão poderoso que às vezes alguém que diz ser cristão, um religioso, que eles estão ganhando de 10-0. Mas por quê? Por causa do engano. O engano da religião. De botar uma Bíblia debaixo do braço e dizer que vai para o céu. E trazendo um mau testemunho. Que através desse engano atrapalha de quem está lá fora com um bom caráter querer vir para fazer isso. Mas é engano também, nós precisamos combater isso. Nós temos que pregar a verdade e dizer, não, isso não é dessa forma. Muitos ainda vão dizer,
É verdade, muitos são chamados, mas pouco é escolhido, né? Muita gente vai dizer isso, irmãos. Eu tenho ouvido muito isso. Mas você precisa entender que Jesus morreu por todos. Existe um engano do inferno aí, de uma lei da predestinação, que os caras são mestre. E se você vacilar, você cai. São os exclusivos. Ah, mas Calvino. Ah, mas não sei quem. E há poucos dias um homem que tem seguido por muitas pessoas. Eu disse, você é um idólatra de Calvino. Idolatria é pecado. Cuidado. E nós temos que combater mesmo, irmãos, esse engano do inferno. Jesus morreu por todos. Independente de raça, independente do mal que fez lá fora. Se converter, vai para o céu. Tem gente que briga por política. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não vou nem citar o nome, mas se Deus quiser converter aquele homem que roubou um bocado aí, se ele confessar, ele vai para o céu. E você fica aí discutindo por besteira. É a verdade. Se a verdade chegar e ele confessar Jesus verdadeiramente e nascer de novo, vou me deparar com ele, que eu já estou salvo. E não estou nem aí, irmãos. A influência do mundo é o maligno. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principados e potestade. Às vezes a gente quer discutir realmente. Mas Jesus deixou claro, irás, mas não pecais. Pode até se irar, mas não peque não. Então observe que existem enganos aí, de dizer que tem os escolhidos que não são. Não, todo aquele que crê será salvo. E quem não crê será condenado e acabou. E nós olhamos o que está escrito, e não que fulano ciclano disse que já morreu há anos atrás, que não teve a revelação completa. E muitos acham que ajuda, faz isso e aquilo e vai para o céu. Não, só vai para o céu quem confessa a Cristo. Deixa os pecados de lado e vive a palavra. Vamos lá, como identificar se tal pessoa está pregando a verdade do Evangelho? Primeiro, o ensinamento de tais pessoas ou líderes confirma as Escrituras? Esse é o primeiro ponto. Atos 17, 11, vamos lá. O tempo já se foi, mas dá tempo, vamos lá. Atos capítulo 17, versículo 11. Um exemplo de uma igreja que sempre estava atento para não cair no engano. E nós somos essa igreja, amém? Atos 17, verso 11 diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Sabe o que é isso aqui, o contexto? Paulo, um grande homem de Deus, estava pregando em uma igreja, em um determinado lugar. Mas só que quando Paulo chegou para ministrar, eles receberam a palavra de bom grado. Mas tinha um detalhe: examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eles estavam examinando se realmente o que Paulo estava falando estava escrito. E ele diz, eles foram mais nobres, comparou com os de Tessalônica, outra igreja, os Tessalonicenses, a qual Paulo escreve 2 cartas para essa igreja, que receberam e firmaram na fé rapidamente. Queriam já acabar com tudo, vender tudo, porque já estavam esperando a vinda de Jesus. E Paulo escreve as cartas e diz, ei, se acalme aí, mas viva a palavra. Então observe que Paulo vai elogiar e dizer que eles eram mais nobres, porque examinavam se realmente o que estava falando era verdade. Esse é o primeiro ponto que você vai identificar se a pessoa prega realmente o verdadeiro evangelho. É se está escrito. 2, e muitas vezes se está escrito, mas nós temos que observar o contexto. Tem muita gente usando um textinho pequeno e trazendo as próprias imaginações, interpretações igual Satanás. Você tem que olhar o contexto. O que é que está falando realmente? 2, o ensinador afirma e proclama que Jesus Cristo é Deus,
que veio ao mundo como homem, em carne e sangue, para salvar as pessoas de seus pecados? O que alguém está ministrando realmente fala que Jesus é Deus? Se o verbo se fez carne, que está em João capítulo 1, se realmente desde o início da criação que Deus disse que vai sair um da semente da mulher, que é Cristo, que nasceu ali de Maria, veio em carne e ressuscitou. Se ele prega Cristo, é verdadeiro. É por isso que João vai dizer, primeira carta de João capítulo 4, ele nos deixa claro para a gente estar atentos. Veja lá. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 1 ao 3, diz assim: Amados, não creais em todo espírito, porque existem os espíritos maléficos e o Espírito de Deus. Ele diz não crear em todo espírito. E quantos entendem que nós somos um espírito? Nós aprendemos aqui que nós somos a imagem e semelhança de Deus no Espírito. Nós temos o Espírito de Deus. Amém? Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste, que há de vir, e eis que já está no mundo. O anticristo a qual vai se rebelar, mas ele só vai quando eu e você for arrebatado. Amém? Mas ele está aí, o anticristo, os espíritos que não crê em Jesus. E falsos mestres, tem igrejas nessa cidade que não crê em Jesus, que não crê que ele saiu, que é filho de Deus, diz que é só um ser. Muitos, Paulo escreve as cartas aos Colossenses porque o povo dizia, não é só Cristo não, adora anjo também. E começaram a trazer falsos enganos. Ele diz, ei, Cristo é o cabeça. E a igreja é o corpo. Ele é quem tem todo o comando. E nós somos membros do corpo de Cristo. Então observe que o segundo ponto é esse. Entender se ele crê realmente em Jesus. Porque o caminho é Jesus. Se não crê em Jesus, não está fazendo nada. Perdendo tempo. Ponto 3. O estilo de vida do ensinador é consistente com a moralidade bíblica? Quem está ministrando para você consiste na palavra? Porque eu poderia aprender isso aqui, trazer o ensino, ensinar para você, mas vive a verdade? Você precisa analisar. Quem está te alimentando espiritualmente, através do Espírito Santo, as revelações, essa pessoa consiste mesmo na palavra? Vive a palavra? Porque tem muita gente aí que prega, irmãos, conhece a palavra de ponta a ponta, mas não vive segundo a palavra. Esse é o terceiro ponto importante. E Jesus, ele diz, Mateus capítulo 12, verso 33. Mateus 12, 33 nos diz assim. Doze, 33. Ou dizei que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizei que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. O tempo não nos dá para discorrer, porque eu já fugi do tempo aqui, irmãos. Mas entenda que não tem como uma árvore boa dar um fruto ruim. Está na palavra. O terceiro ponto é esse, se o estilo de vida do ensinador, do mestre, do pregador, de alguém que está ensinando, consiste com a moralidade da bíblica. Essa pessoa dá fruto realmente? Não tem como uma árvore boa dar um fruto ruim, podre. Porque nós fomos gerados para dar fruto. Frutos bons. Amém? Então nós precisamos estar atentos. Porque não devemos crer em tudo que ouvimos, somente porque alguém diz ser uma mensagem de Deus. Esse mundo está cheio de vozes, reivindicando falar por parte de Deus. Em todo o tempo o povo dizendo que é da parte de Deus, irmãos.
Na internet, nem tudo quanto é coisa, você vai ver. Tem gente ensinando o povo a prosperar usando a palavra. Leia a Bíblia, faça isso, faça aquilo. E utilizando aquilo ali para o seu próprio benefício. Na próxima quinta, não vai dar tempo, nós vamos falar também o que acontece com os que rejeitam a verdade e retornam aos seus pecados. Eu iria falar aqui, mas vai ficar para a próxima quinta. Pode alguém chegar à verdade e se afastar?